Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos por mais ou menos 15 minutos diariamente o primeiro livro da codificação espírita, realizado por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro segundo é composto de 9 capítulos. É composto de 11 capítulos e nós estamos no capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos no item que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Vamos ver hoje, aqui, a partir da questão 534. E Kardec pergunta aos espíritos: será por influência de alguns espíritos, ou melhor, de algum espírito, que certos obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Nós queremos realizar uma coisa e não conseguimos, e não conseguimos, e não conseguimos, ora uma coisa, ora é outra. Será que isso se deve à ação de algum espírito? Respondam os espíritos superiores o seguinte: algumas vezes são os espíritos, contudo, na maioria das vezes é que escolheste mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Então, nós reencarnamos, ele diz aqui, não é? Se obstinais num caminho que não é o vosso. Nós reencarnamos com um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório temos certas coisas que colocamos como importantes. Queremos realizar ou não queremos reincidir. E às vezes certas escolhas nossas nos impedem de realizar aquilo que estava lá no planejamento. Então, muitas vezes não é a ação de um espírito que me atrapalha. Sou eu mesmo que estou me atrapalhando, indo contra o que eu mesmo decidi, mas só que na espiritualidade, e eu não lembro, que eram os meus interesses para esta encarnação. Então é o que ele diz aqui: sois vós mesmos os que vos tornais o vosso mau gênio, ou seja, o espírito que te atrapalha não é outro senão nós mesmos. 535 pergunta Allan Kardec: quando nos acontece alguma coisa boa, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade, ou seja, os espíritos que foram agentes da vontade de Deus. Vamos agradecer? Agradeçamos a Deus. Agradeçamos aos bons espíritos. E é claro que o nosso espírito protetor, anjo da guarda, estará entre eles, não é? Questão 535A, ou seja, continuação do anterior. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? Isso é importante. Vamos lembrar que a prece tem 3 partes: louvar, pedir e agradecer. Louvar é reconhecer a grandeza daquele para o qual oramos. Pai nosso que estais nos céus. Isso é um louvor. Eu estou reconhecendo a grandeza de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Bendito seja o vosso nome. Outro louvor. Então, a prece é louvar.
pedir e agradecer. Importantíssimo. Mas está aqui uma excelente pergunta de Allan Kardec, sim, como todas. O que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? Resposta pequena. O que acontece aos ingratos? Ingratidão é a não gratidão. Então, quando não somos gratos, somos o quê? Ingratos. E isto é uma não virtude. É uma boa coisa, não é? Existe causa, existe efeito, existe escolha e consequência. 535b, continuamos no mesmo assunto. Entretanto, há pessoas que não pedem nem agradecem e para quem tudo vai bem. Aqui termina. Então, está quase dizendo aqui que há uma aparente o quê? Injustiça. Não pedem, não agradecem, não se ligam a Deus e, no entanto, para elas tudo vai bem. Resposta dos espíritos, sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merecem. Pois quanto mais houvessem recebido, tanto mais terão de restituir. Porque Deus nos outorga recursos, sejam quais forem, materiais ou não, e é necessário que revertamos esses recursos para o bem. Para o bem. Mas o que você quer dizer para o bem? Fazendo a cada dia o melhor bem que possamos realizar, com essa consciência. Isso quer dizer que eu tenho que doar tudo que eu tenho, mas eu disse isso? Eu não posso fazer o bem ao outro me colocando na miséria. Isso não é fazer o bem, não é amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso não me tratar bem e tratar bem o próximo? Eu também tenho que me tratar bem, certo? E isso não quer dizer excesso, porque eu também não vou dar excesso a ninguém. Então, é importante ter o quê? Bom senso. E é muito fácil dizer isso quando não se tem nada em grande quantidade. Por isso que é uma prova muito difícil da riqueza. É uma prova muito difícil ter muitos recursos, sejam eles quais forem, não é? De usarmos desta forma sábia. Aqueles que muito têm e nada fazem para melhorar o mundo, seja como for, aqueles próximos mais próximos, de alguma forma estar levando essas bênçãos que recebeu para frente. E, como todos nós, também esses irmãos vão ter que prestar contas, todos nós, dos talentos que recebemos. Vamos agora a um outro item deste capítulo. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Interessante isso. Vejamos. 536. Pergunta Allan Kardec. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou todos eles têm um fim providencial? Vamos pensar nos terremotos, vamos pensar nos vulcões, nas tempestades destruidoras, nos furacões. Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas, ou seja, se dão sem nenhum
sem não visando nenhuma consequência dentro da verdade maior que Deus, ou todos eles têm um fim providencial. A providência divina está ali também regendo esses fenômenos. Resposta dos espíritos superiores: tudo tem uma razão de ser. Tudo, não é quase tudo. Tudo tem uma razão de ser. E nada, não é quase nada, é nada. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. 536A, continuação então da 536. Esses fenômenos, os grandes fenômenos da natureza, sempre têm o homem por objetivo? Resposta. Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de acontecer. A maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, vamos imaginar, se a pressão interna do globo aumenta, o vulcão vai entrar em erupção. Para quê? Para que esta pressão interna vaze, assim como acontece numa panela de pressão, certo? Quando nós temos a acomodação, nossa, estou hoje trocando letras, não é? Quando nós temos a acomodação de placas tectônicas, não é? No fundo do mar, ou no fundo das camadas mais das placas geológicas do nosso globo, quando há um ajuste, há um terremoto. Muitas vezes, se for no mar, seguido de um maremoto, de uma tsunami, né? A onda maremoto, quando acontece isso no mar. Mas o tsunami é o resultado disso em terra, né? O mar vai recuar e depois vai invadir a terra. Então, isso acontece porque nós estamos num planeta que funciona como um organismo, não é? Ele vai sempre se ajustando, e esse ajuste, muitas vezes, causa atrito, causa pressão, fenômenos químicos, fenômenos naturais, fenômenos físicos, e daí, naturalmente, eles têm que acontecer para que a harmonia volte ao sistema. Mas pode ser que tenha também, podem ser promovidos, dizem os espíritos, pela espiritualidade superior, visando alguma necessidade para a humanidade, de aprendizado sobre alguma coisa. Por exemplo, não sei, não estou dando exemplo nenhum aqui. Então, talvez eles pudessem dizer, pode, eles mesmos estão dizendo que algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser, mas não dão um exemplo. Estão dizendo que esses fenômenos, às vezes pode ser que sim. Pensando aqui, num terremoto que aconteceu na cidade de São Francisco, no início do século XX, 1908. Destruiu São Francisco. Foi o quê? Alguns segundos, a cidade não estava preparada, destruiu a cidade. Quantas pessoas morreram ali? Então, foi um fenômeno que promoveu desencarnações, uma desencarnação coletiva. Talvez visando mesmo que aqueles espíritos desencarnassem naquela situação. Poderia ser isso, não estamos dizendo que é. Vejamos aqui 536B,
Mais uma pergunta em cima dos grandes fenômenos da natureza. Mas a 536B vai ficar para amanhã, como 15 minutos passam rápido, não é? Então, amanhã estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Meus amigos, muita paz a todos.